jornal é um suporte que abriga diversos textos jornalísticos ou matérias, sendo divididos em seções, compostas pelos mais variados gêneros textuais, dentre eles o editorial, a notícia, as reportagens, entrevistas, textos publicitários, classificados, artigos, crônicas, resenhas, charges, cartas do leitor, entre outros. Hoje, especificamente, falaremos do gênero notícia. Eu sou o professor Regi Macedo e este canal é dedicado ao estudo da língua portuguesa e suas literaturas. Inscreva-se, deixe um like, sugestões, acesse o sininho. E vamos então ao que interessa, a notícia. E qual é a composição de um texto jornalístico, então? Em primeiro lugar, a pauta, ou seja, a escolha do assunto, do tema. Lembrando que é uma diferença aqui entre assunto e tema. Entendamos o assunto como um macro, né? E o tema é uma abstração do assunto. Um exemplo aqui corriqueiro, digamos que a minha mão seja o assunto, mas eu quero falar especificamente sobre o dedo indicador, o furabolo, tá certo? Então, assunto é um macro e o tema é uma abstração, é um micro dentro do assunto maior. Por exemplo, sobre a violência, o assunto violência, eu posso selecionar diversos temas. Depois vem a apuração, a coleta das informações, dados e a verificação da veracidade dos fatos. E então a redação propriamente dita, né? A transformação de todas essas informações num texto. E, em quarto lugar, a edição, ou seja, a correção e a revisão da escrita dos textos. E a linguagem jornalística, isso é extremamente importante. Em primeiro lugar, a linguagem jornalística e principalmente no gênero notícia, ela se aposta da função referencial ou informativa, né? Tem que também buscar a simplicidade, a clareza, a objetividade, a coesão, a coerência, a impessoalidade e a imparcialidade, certo? Essas então são características da linguagem jornalística. Quais são as principais características do gênero textual notícia? Bem, a notícia tem um cunho informativo. Os textos são descritivos ou narrativos, relativamente curtos, veiculados nos meios de comunicação, jornais escritos e falados. Linguagem formal, clara e objetiva, e textos com título, né? Um título principal, um auxiliar, e em terceira pessoa, a impessoalidade é uma das marcas da notícia, prevalecendo então um discurso indireto e se atém aos fatos reais, atuais e cotidianos. A notícia deve responder às seguintes questões. Isto é importantíssimo ao se produzir tal gênero. Primeiro, o que? Ou seja, qual o acontecimento, o evento, o fato ocorrido? Depois, quem? Qual ou quais personagens, né, estão envolvidas em tal fato? Quando? Né? Horário, dia, mês, enfim, quando aconteceu tal fato, onde, o local onde ocorreu, como, qual foi o modo e por quê, ou seja,
qual a causa do evento? Então, essas são as perguntas que devem ser respondidas. O que, quem, quando, onde, como e por quê? Falamos um pouquinho sobre a estrutura da notícia, né? Ou seja, os elementos constituintes do gênero. Em primeiro lugar, uma manchete ou um título principal. Apresenta-se grafado, né? Quando no meio escrito, com vistas a despertar a atenção do leitor. E depois um título auxiliar, que funciona como um complemento ao título principal, acrescentando-lhe algumas informações. E depois o lead, né? Que corresponde ao primeiro parágrafo e normalmente sintetiza os traços da notícia, procurando se ater aos traços básicos relacionados àquelas nossas questões: quem, onde, o que, como, quando e por quê. E depois, então, o corpo da notícia, né? Que se relaciona às informações propriamente dita, né? Trazendo, então, todo o conjunto que foi despertado, que foi proposto como tema para apresentação, para discussão. É isso aí. Então, a notícia, dentre outros gêneros, tem uma circulação extremamente importante na esfera social. Nós estamos cercados por notícias o tempo todo, ainda bem. Grande abraço!